Estamos, então, gravando a nossa reunião. E a semana passada nós paramos aqui, né? A evolução da justiça. E aí, para variar, o meu computador não quer ler o PowerPoint. Então, vamos passar para o PDF. Nós paramos no documento 10, né? E deixa eu ver se eu acho uma maneira mais rápida de passar isso aqui. Ops. Eu acho que lá no PDF mesmo tem. Hã? Não tem? Olha lá, ó. Você coloca... Aqui, não é nessa barra? Acho que 70 lá na página 70. Aqui. 6. 7. Nossa, tá demorando. Vamos ver se eu vou acertar. 9. 10. Quase, 66. Então tá. Dá para ler daí, né? Então, quem vai ler? A evolução, posso ler? Então vai. A evolução da justiça. A justiça natural é uma teoria do homem, não é uma realidade. Na natureza, a justiça é puramente teórica, totalmente fictícia. A natureza provê apenas uma espécie de justiça, a da conformidade inevitável entre os resultados e as causas. A justiça, como concebida pelo homem, significa obter os próprios direitos e tem sido, por isso, uma questão de evolução progressiva. O conceito de justiça pode muito bem ser uma parte constituinte de uma mente dotada com o espírito, mas este conceito não vem à existência na sua plenitude nos mundos do espaço. Posso perguntar já? Pode. Pergunte. Boa noite, Leila. Ali está falando da natureza e não sei se dá para entender que é quase que uma lei de causa e efeito. Eu pensei nisso. Pois é. Eu até ia comentar. E daí eu queria saber qual que é a posição, né, do livro com relação ao karma. O livro não tem karma. Ele não reconhece a existência de karma. Mas Não menciona causa e efeito. Menciona a causa e efeito das coisas existentes, das coisas naturais. Não existe no livro o conceito de karma como existe, por exemplo, no Espiritismo, onde você faz alguma coisa errada e depois, em algum momento lá, você volta e tem que pagar. Não. Mas existe, assim, no livro, tudo que a gente faz na vida, independente de quem está fazendo, de como está fazendo, afeta a sociedade, afeta a humanidade como um todo. Então, assim... E a si próprio, né? E a si próprio. Os pecados, se é que a gente pode falar assim, os erros cometidos por uma pessoa impactam a humanidade como um todo. E todos nós pagamos por isso de alguma forma, numa medida maior ou menor, mas pagamos de que forma? Pagamos com sofrimento, pagamos com abstenção, enfim, a gente se sacrifica de alguma forma ou tem algum tipo de sofrimento em função dos erros dos outros. Quando mais próximo e mais grave você estiver daquele erro, mais você é afetado por ele. Então, assim, o que o livro nos ensina é que não há mal que aconteça no mundo que não afete toda a humanidade de alguma forma. Mas isso afeta a humanidade enquanto você está aqui. Então, assim, nenhum ser humano, nenhuma pessoa tem a capacidade de interferir no seu destino de eternidade. Então, você pode sim ter um sofrimento físico aqui provocado por alguém.
mas nenhuma pessoa é capaz de interferir na sua espiritualidade de forma a comprometer a sua ressurreição e a sua vida eterna. Isso só você mesmo pode fazer, ninguém mais pode comprometer. Então, isso depende exclusivamente do teu livre-arbítrio, não depende de mais ninguém. E o que eles falam com relação a gente pagar as causas, as consequências, é uma verdade. Está aí um exemplo, o nosso governo faz as coisas erradas aí, a gente pode se iludir e achar que nós não estamos pagando a conta, mas nós estamos pagando. Gerações vão pagar essa conta. Se a gente pensar na psicologia, por exemplo, a gente tem dois grandes pensadores que contribuíram bastante para a ideia que eu acho que se encaixa nessa nossa discussão, que é a ideia do inconsciente coletivo. Sim. A gente tem Freud e Jung, por exemplo, que estudaram isso bem a fundo. Sim. E mostram lá que através dos arquétipos existem padrões de comportamento que eles são coletivos. Sim. Então, acho que se encaixa bem nisso. Sempre que você fala de valores sociais, por exemplo, você está falando isso, de valores coletivos, daquilo que é reconhecido pela sociedade como um valor. Nem sempre é um valor para todo mundo, alguns mais, alguns menos, mas a sociedade, de uma maneira geral, acaba percebendo aquilo como um padrão de comportamento, um padrão de ser, e que, na verdade, isso, com o tempo, vai mudando, né? O livro fala que nós somos parte do todo. E, como parte do todo, nós somos afetados pelo todo, mas afetados enquanto vivendo aqui. Também somos afetados no nosso processo evolutivo, mas não nas nossas escolhas de eternidade. Então, assim, é claro que à medida que a humanidade vai evoluindo, porque você tem uma memória coletiva, um bebê, quando nasce, ele nasce daquele ponto para frente, ele não nasce na primitividade, né? Então, a evolução tem essa memória de que você vai carregando e cada vez mais aceitando na tua memória, na memória da humanidade, um determinado padrão de comportamento, um determinado padrão de verdades que vão sendo assimiladas. Porque, de outra forma, a humanidade não conseguiria evoluir. Se não houvesse essa memória, todo mundo, quando nascesse, ia nascer um Andon e Fonta, que é o primeiro pai e mãe da humanidade, porque nasceria completamente desprovido de toda essa evolução que já aconteceu. Então, ao mesmo tempo, então, que a gente faz parte do todo, e a gente é influenciado pelo todo, a gente também ajuda, como parte, esse todo a melhorar, a progredir. Mas tem uma limitação onde cada um de nós pode atuar sobre o todo, que às vezes ele está tão preso e tão distante das nossas verdades que, por mais que você se esforce, você não consegue mudar aquilo ali, né? Oi? Então, o primeiro parágrafo foi a razão da conversa. Eu entendo que a justiça dos homens tem a ver com as inter-relações entre os homens, estabelecendo direitos e deveres e penalidades. Mas quando fala na natureza, eu entendo que já tem a ver com os elementos. Sim. Mas já é um outro tipo de coisa. Sim. A natureza, vamos dizer, a gente aprende que o mais forte prevalece sobre o mais fraco. Sim. Um está na cadeia alimentar do outro. Sim. Entre homens, nem sempre. Aí já começa a haver interferência nessa lei natural. Tipo, nem sempre o mais forte pode prevalecer, se valer disso e prevalecer sobre o mais fraco. Claro, mas de qualquer modo, a palavra natureza aqui dá a ideia de o que se aprende com os elementos, não propriamente na relação entre as pessoas, ainda que os elementos, e aí você pode ter animais nesse processo, mas o homem em relação aos animais, uns defendendo, outros atacando, uns protegendo, outros, enfim. Mas é entre os homens, não é propriamente a natureza. É sobre isso que eu queria... quando você fala da natureza, é isso mesmo. E entre os homens também não é muito diferente também, porque o homem também faz parte da natureza. Mas, boa noite. Bom,
Boa noite, Eliane. Eliane. Então não é muito diferente quando a gente fala dos homens. Mas você tem razão, a gente tenta buscar um negócio de justiça, tipo assim, não, você fez isso, por isso que aconteceu um ato de justiça de Deus que provocou uma revolta da natureza, ou qualquer coisa assim. Na verdade, não funciona bem dessa forma, né? A natureza tem os eventos dela mesmo, que acontecem naturalmente, e é um processo normal na natureza. Pronto, acabou. É uma recuperação lenta, então, da natureza. Sim, a natureza tem uma recuperação lenta. Mas é importante, embora não esteja falando da natureza mais do homem, assim, a gente já discutiu isso algumas vezes. Deus nos ama individualmente, como indivíduos. Ele consegue saber os cabelos que nós temos na nossa cabeça. Ele sabe todas as nossas necessidades, todos os nossos problemas e todas as nossas limitações. E ele nos ama como filho dele individualmente, como se nós fôssemos únicos no mundo, né? Mas, apesar disso, Deus ama mais o todo. Então, assim, é nisso que está pautada a misericórdia de Deus. Ou parte dela, pelo menos. Então, é assim, Deus jamais compromete ou coloca em risco o todo para salvar um indivíduo. Porque não seria um ato de justiça, né? Então, nós estamos tão intimamente vinculados a esse todo, e é por isso que tem aquela percepção, aquele sentido de que nós devemos lutar para conduzir o mundo a um estado de luz e vida, um estado de perfeccionamento do mundo, não só o nosso. Nós não podemos ser egoístas a ponto de tentar a gente apenas, exclusivamente, fazer uma elevação espiritual. É claro que muitas vezes nós não conseguimos mudar o que está à nossa volta, mas a gente tem o dever de tentar, de fazer um esforço para que isso aconteça dessa forma, né? Então, bom, vamos avançar aqui no documento, ver o que é mais que ele fala. O homem primitivo atribuía todos os fenômenos a uma pessoa. Em caso de morte, o selvagem perguntava, não o que matou, mas quem o matou. O assassinato acidental, portanto, não era reconhecido. E na punição do crime, o motivo do criminoso era totalmente desconsiderado. O julgamento era feito de acordo com o dano causado. Nas sociedades mais primitivas, a opinião pública agia diretamente. Não eram necessários oficiais da lei. Não havia privacidade na vida primitiva. Os vizinhos de um homem eram responsáveis pela sua conduta e daí advinha o direito deles de intrometerem-se nos assuntos pessoais uns dos outros. A sociedade era regulada pela teoria de que o grupo do qual se era membro deveria ter um interesse no comportamento de cada indivíduo e que, em uma certa medida, devia controlá-lo. Acho que isso eu não tinha lido isso. Já. Mas é que nós paramos, acho que no meio desse documento. Isso acontece ainda, acho que nas tribos indígenas, né? Tem algumas que são de todos, né? Controlam todos. Não, mas é comum, antigamente e ainda hoje, é aquela história do olho por olho. Você não olha os motivos, né? Você olha o resultado. Aqui matou um cara aqui, eu tenho que matar outro ali, né? Não tem aquele negócio de causa e efeito, de atenuantes, nada disso. E ainda hoje a opinião pública se deixa levar muito facilmente, né? Sem conhecimento das causas, né? Então a gente vê muito facilmente as pessoas se apaixonarem por uma causa sem saber exatamente o que ela significa, né? Nós tivemos um exemplo recente aí com a greve dos caminhoneiros, né?
que ganhou a simpatia da maior parte da população brasileira, e ainda hoje nós estamos pagando essa conta, né? Essa simpatia custou caro. Então, é assim, por quê? Porque a gente não conhecia a situação, né? Por mais simpatia que a gente tenha pela causa da pessoa, do indivíduo, a verdade é que não é um problema que nós conseguimos resolver, não é um problema que o governo consegue resolver, não é um problema que a sociedade consegue resolver. O fato é que, nesse caso específico, existe uma maior oferta de serviço do que de tomadores de serviço. Então, por mais que você faça, vai continuar tendo uma distorção, não tem o que fazer. Então, a gente muitas vezes se deixa levar pelas emoções, pelas simpatias ou pelas coisas e não conhece o pano de fundo do negócio, né? Mas, enfim, vamos lá. Muito cedo se acreditou que os fantasmas administravam a justiça por intermédio dos curandeiros e dos sacerdotes. E isso levou essas ordens a constituírem-se nos primeiros detetives de crimes e oficiais da lei. Os seus primeiros métodos de descobrir sobre os crimes consistiram em conduzir testes com veneno, fogo e dor. Esses testes selvagens nada mais eram do que técnicas rudes para arbitrar. Eles não decidiram necessariamente sobre uma disputa com justiça. Por exemplo, quando o veneno administrado, se o acusado vomitava, ele era inocente. Isso aí a gente viu. Eu já vi. Nós já tínhamos visto isso aí. Vamos para frente, então? Não, vamos mais rapidinho. Tudo vamos bem. ler rapidinho. Tá bom. O Antigo Testamento registra uma dessas provas, um teste de culpa conjugal. Se um homem suspeitava que a sua esposa estava sendo infiel a ele levava ao sacerdote e declarava suas suspeitas. Depois do que o sacerdote preparava uma bebida que consistia em água benta e sujeira do chão do templo. Após a cerimônia devida, que incluía maldições ameaçadoras, a esposa acusada era obrigada a beber a poção asquerosa. Se ela fosse culpada, a água que causa a maldição entraria nela e se tornaria amarga, e o seu ventre se inflamaria, e as suas coxas apodreceriam, e a mulher seria execrada pelo seu próprio povo. Se por acaso uma mulher pudesse engolir essa bebida imunda sem demonstrar sintomas de doença física, ela era absolvida das acusações feitas pelo seu marido ciumento. Que coisa horrorosa, né? Mas nós já tínhamos visto isso aqui, então tudo bem. Esses métodos atrozes de detectar um crime eram praticados por quase todas as tribos em evolução, em uma época ou outra. Os duelos são resquícios modernos do julgamento por provações. Não é de se espantar que os hebreus e outras tribos semi-civilizadas praticassem essas técnicas primitivas para ministrar a justiça, há 3.000 anos. Mas é bastante surpreendente que homens de pensamento posteriormente tenham inserido esses vestígios de barbarismo nas páginas de uma coleção de escrituras sagradas. O pensamento reflexivo deveria deixar claro que nenhum ser divino jamais deu ao homem mortal tais instruções injustas a respeito de como descobrir e julgar nos casos de suspeita de infidelidade conjugal. Na verdade é a história do machismo, né? Que sempre ficava inventando as histórias tal para castigar as mulheres. Muitas vezes o propósito era se livrar da mulher mesmo, nem era porque estava sendo traído, né? Vamos lá. Muito cedo, a sociedade adotou a atitude de compensação por retaliação. Olho por olho, uma vida por uma outra vida. As tribos em evolução todas reconheceram esse direito de vingança de sangue. A vingança tornou-se uma meta na vida primitiva, mas a religião, desde então, tem modificado bastante essas práticas tribais primitivas. Os instrutores da religião revelada sempre proclamaram: a vingança é minha, diz o Senhor. Matar por vingança nos tempos primitivos não era de todo diferente dos assassinatos atuais, feitos sob uma pretensa lei não escrita. Isso aqui por isso que eles achavam que Deus era vingativo.
E daí a religião passou a vingança para Deus. Ó, não precisa matar, viu? Que Deus vai cuidar disso. Quer dizer, de certa maneira foi uma evolução, mas né? Essa questão ali que fala dos assassinatos atuais feitos sob uma pretensão da lei não escrita. Eu acho que não é tão atual, não, acho que talvez não sei nos dias de hoje, mas na época que o livro foi escrito, em 1934, de repente havia lugares onde que, por exemplo, se a mulher traía o marido ia lá e matava a mulher e achava que estava limpo, e todo mundo deixava por isso mesmo. Ou foi no direito da lei, como é que se chama isso? Na limpeza. Na honra. Na né? honra. Mas não tinha uma lei, mas a pessoa não ia para a cadeia porque matou a mulher. Aliás, acho que até pouco tempo lá no Nordeste era assim que funcionava. Não, até pouco tempo não. Em alguns lugares ainda assim, em vários lugares. Mas, Em mas todos os assim, lugares. eu também vejo nos dias atuais, falando aqui de hoje, os assassinatos que acontecem, porque matam uma pessoa, daí vai alguém lá e se vinga. É um tipo de justiça privada, né? Sim, privada. Sim, mas Só que ela não está escrito na Não lei. está escrito. não está escrito. E daí, só que ela Mas mata assim mesmo. Ela mata, mas teoricamente a justiça vai lá e prende essa pessoa que fez essa retaliação. Teoricamente, né? É o que deveria acontecer. Pela lei nossa, Quando hoje fica seria... no anonimato, porque isso acontece muito à noite, principalmente, né? O pessoal os embalado. vingadores, como é que chama? Tipo os as padrão da morte, lá, milícias. as milícias. Isso. As milícias. Mas as milícias têm outras coisas, não é só isso. Ok. O suicídio era um modo comum de retaliação. Se alguém não era capaz de vingar de si próprio em vida, ele morria alimentando a crença de que retornaria como um fantasma e exerceria ira sobre seu inimigo. E posto que essa crença fosse bastante geral, uma ameaça de suicídio na porta do inimigo era via de regra suficiente para trazê-lo a bons termos. Eu acho engraçado. O homem primitivo não era muito apegado à vida. O suicídio por causa de insignificâncias era comum, mas os ensinamentos dos almatianos em muito reduziam esse costume. Ao passo que em tempos mais recentes, o lazer, o conforto, a religião e a filosofia uniram-se para tornar a vida mais doce e mais desejável. As greves de fome são, contudo, a forma moderna análoga desse método antigo de retaliação. É que o povo antigamente tinha mais medo do fantasma do que do cara vivo, né? E aí era a ideia, não, eu vou morrer e vou voltar aqui para, né? E o pessoal tinha medo disso, né? O povo tem bastante. E não tinha muito amor à vida, né? É. Era uma vida difícil, então o pessoal achava mais fácil morrer do que ficar vivo. Uma das expressões mais antigas de progresso na lei tribal era de assumir a vingança de sangue como sendo uma questão da tribo inteira. Entretanto, torna-se estranho constatar que mesmo então, um homem podia matar a sua esposa sem sofrer punição, desde que houvesse pagado integralmente por ela. Os esquimós de hoje, contudo, ainda deixam a penalidade de um crime, ainda que seja o de assassinato, para a família vitimada decidir e ministrar a punição. Interessante, né? Um outro avanço foi a imposição de multas pela violação dos tabus, a instituição das penalidades. Essas multas foram a primeira renda pública. A prática de se pagar o dinheiro pelo sangue também esteve em moda, como uma substituta da vingança sangrenta. Os danos correspondentes eram pagos em geral por mulheres ou com o gado. Demorou muito tempo para que as multas de fato, as compensações monetárias, passassem a ser a punição de um crime. E desde que a ideia da punição era essencialmente de compensação, tudo, inclusive a vida humana, finalmente chegou a ter um preço, que poderia vir a ser pago por danos causados a ela. Os hebreus foram os primeiros a abolir a prática de pagar com dinheiro o resgate pela vida. Moisés ensinou que eles não deviam pagar resgate pela vida de um assassino, que é culpado de morte. Certamente ele deverá ser posto para morrer. Mas está falando aqui de preço pela vida. Talvez o significado não seja exatamente esse, mas ainda hoje tem isso daí. Então, quando tem algum acidente que morre uma pessoa, existe uma indenização pela morte dessa
pessoa, né? E essa indenização tem uma fórmula de cálculo. Quantos anos a pessoa seria produtiva na Quantos vida, anos a pessoa iria seria colaborar com a produtiva, família, né? iria colaborar com a família e todo aquele negócio. Então, ainda existe uma forma de colocar um preço na vida, embora, é lógico, ninguém vai vender uma vida por aquele preço, mas é uma forma de calcular ainda hoje. Muito cedo a sociedade adotou a atitude de compensação por... Não, você já foi. Ups, Acho que você voltou. eu voltei em vez de avançar, né? Não, esse também. Esse já foi. 30, 11. Também, é mais pra frente. Eu 12, 13. Ué, como que eu... Aí, A justiça... foi exercido. A justiça foi exercida assim primeiro pela família, depois pelo clã e mais tarde pela tribo. A administração da verdadeira justiça começou ao se retirar a vingança das mãos dos grupos privados e familiares, entregando-a nas mãos do grupo social, do Estado. A punição primária absolutiva foi no passado uma prática comum, reconhecida por muitos, inclusive Hammurabi e Moisés. Este último determinou que muitos criminosos, particularmente aqueles cujos crimes eram de natureza sexual grave, fossem punidos, amarrados a postes e queimados. Se a filha de um sacerdote ou outra cidadã de proeminência se voltasse para a prostituição pública, o costume hebreu era queimá-la com fogo. Eu não me lembro disso na Bíblia. Não me lembro disso na Bíblia. De queimar com fogo. Perdão, eu estava vendo uma mensagem aqui, desculpe. Eu não lembro na Bíblia de Moisés queimar as pessoas ou por prostituição ou por crimes de natureza sexual grave. Não tem isso na Bíblia. Também era apedrejamento. Queimar, apedrejamento. Era apedrejamento. Mas então já foi mudado, ou muita coisa foi mudada, né? Mas ali está entre parênteses. A traição, a venda ou a traição de um companheiro de tribo foi o primeiro crime capital. O roubo de gado era universalmente punido com a morte sumária, e mesmo recentemente o roubo de cavalos tem sido punido de modo semelhante. No entanto, com o passar do tempo, aprendeu-se que a punição do crime tinha um valor mais restringente pela certeza e rapidez do que pela sua severidade. Quando a sociedade deixa de punir os crimes, o ressentimento grupal em geral afirma-se pela lei do linchamento. O estabelecimento de santuários foi um meio de escapar a essa súbita raiva grupal. O linchamento e o duelo representam a falta de disposição do indivíduo em deixar para o Estado a reparação ao dano privado. Isso até hoje, porque lembra o ano passado, quando estavam tendo aqueles casos de estupro nos ônibus, etc., que eles começaram a linchar todo mundo. Eles pegavam os caras e linchavam, acabavam linchando os estupradores, né? Isso no Rio de Janeiro, em São Paulo. Por roubo também. E por roubo também. Eles pegavam, amarravam no poste, um que amarrava no poste. Mas Então, assim, essa é a consequência da primeira parte, né? O sentido de impunidade. Quando... Nós estamos numa fase que nós estamos sentindo, né? Então, quando a impunidade predomina, as pessoas começam a se revoltar, porque percebem que as pessoas que cometem deslizes ou crimes não são castigadas. Aí a tendência é de fazer a justiça pelas próprias mãos, né? Que é bem a situação que está acontecendo no Brasil, né? Infelizmente, mas vamos lá. As leis e as cortes. Emily. As leis e as cortes. É tão difícil fazer distinções nítidas entre costumes e leis, quanto precisar exatamente o momento ao amanhecer em que a noite é sucedida pelo dia. Os costumes são leis e regras policiais em gestação. Quando estabelecidos há muito tempo, os costumes indefinidos tendem a cristalizar-se em leis precisas, em regulamentações concretas e em convenções sociais bem definidas. A sociedade acaba formando os costumes que acabam virando leis, né? Não tem o que fazer. A lei, a princípio, é sempre negativa e proibitiva.
Nas civilizações em avanço, ela torna-se cada vez mais positiva e diretiva. A sociedade primitiva operava de forma negativa, concedia ao indivíduo o direito de viver pela imposição a todos os outros do mandamento. Vós não matareis. Toda concessão de direitos ou de liberdade ao indivíduo envolve a restrição das liberdades de todos os outros indivíduos, e isso é efetuado pelo tabu, a lei primitiva. Toda ideia do tabu é inerentemente negativa, pois a sua sociedade primitiva era totalmente negativa na sua organização, e a administração primitiva da justiça consistia na obediência aos tabus. Originalmente, porém, essas leis aplicavam-se apenas aos companheiros da tribo, como é mais recentemente ilustrado pelos hebreus, que tinham um código diferente de ética para lidar com os gentios. Tabus. Alguma questão aqui? Essa questão de tabu ficou meio assim, né? Mas não é só tabus, né? Na verdade, assim, todos os costumes que a gente acaba desenvolvendo, a gente acaba criando situações de lei, de restrição para aquele tipo de comportamento. Então, eles falam aqui que cada vez que você dá direito ou liberdade a um indivíduo, você acaba tendo restrição ou direito de liberdade ao outro. Não tem como ser diferente. Se você fala, olha, eu tenho direito à vida, quer dizer que quem tira a vida tem o seu direito restringido. E que a gente não precisa discutir se está certo ou está errado, mas é uma consequência natural. Não tem o que fazer. A sociedade, enquanto ela não está perfeccionada, ela precisa dessas leis para colocar as disciplina, a organização na sociedade. Mas uma sociedade evoluída não precisa de lei. Porque todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Todos respeitam o direito. Então, eu estou lendo... Quanto mais lei, mais atrasado. Eu estou lendo a quarta parte, que é a vida de Jesus, né? E hoje eu estava no 17 anos, sei lá. E aí estava falando exatamente sobre isso, porque falava assim que os hebreus tinham por hábito educar, porque Jesus cuidou de todos os irmãos, né? Dos 8 irmãos, como um pai. Que José morreu e ele assumiu os irmãos. E ele educava os irmãos dele de uma forma positiva. E aí eles falam que os hebreus educavam de uma forma negativa, que era o quê? Então, não pode fazer isso, não mate, não prejudique o outro. Não, era sempre não, não, não. Jesus nunca falava não. Ele falava, por que você não faz desse jeito? Por que você não faz daquele outro jeito? Não, faça isso, faça aquilo. Não, ele até falava, por que você, no livro está escrito isso, por que você não faz desse jeito, por que você não vai por esse caminho? Dava sugestões. Dava sugestões positivamente e nunca negativamente, nunca impunha, tipo, não faça isso. Interessante, né? Dava outras opções. Acho que é com 17 anos isso. Ok. E? Próximo. O juramento teve origem na época da Dalamátia, que é a cidade do príncipe, né? 500 mil anos. O juramento teve origem na época da Dalamátia, em um esforço de tornar os testemunhos mais confiáveis. Esses juramentos consistiam em pronunciar uma praga sobre si próprio. Anteriormente, nenhum indivíduo testemunharia contra o seu próprio grupo nativo. O crime era um assalto aos costumes da tribo. O pecado era a transgressão dos tabus, que tinham a sanção dos espíritos. E havia uma grande confusão decorrente da incapacidade de distinguir entre o crime e o pecado. Eu não entendi. Não, o crime era você violar um costume da tribo, né? E algumas coisas eram tabus, não eram bem costumes. Então era tabu, você não podia fazer mesmo, porque senão você estava violando uma coisa muito séria.
Então, para eles, o que valia na época era assim, quando você fazia alguma coisa contra o costume da tribo, você estava como que assaltando a tribo, roubando a tribo, ou prejudicando a tribo de alguma maneira. Quando você quebrava um tabu, você cometia um crime. O problema é que eles não conseguiam distinguir muitas vezes o que era um costume e o que era um tabu. Às vezes as coisas se misturavam. Né? E ainda hoje é mais ou menos assim, né? Quando a gente tem alguns tabus que a gente já teve uma época, por exemplo, homossexualismo. Mas a gente não precisa voltar muito tempo, né? Algum tempo atrás, as mulheres tinham que casar virgem, né? Isso era um tabu, né? Se não tivesse a virgindade, não servia mais para ser mais nada na vida. Só servia para ser prostituta, sei lá, alguma coisa assim. Então tinha esse tabu de que a mulher tinha que casar virgem. Se não casasse, era prostituta. Exatamente, por causa do tabu. E tem outras coisas que são costumes mesmo, né? Que não eram tão... Era assim, às vezes mais graves, mas não era um problema. Então, assim, você tem que matar o primogênito para oferecer a Deus. Era um costume, né? Você fazer uma oferta não podia a casar Deus. virgem, mas podia matar o primogênito. Então, assim, então esse era um costume da tribo. Ainda tem algumas tribos que fazem isso. Como assim, ainda tem algumas tribos que comem o primogênito. Né? Então, é muito curioso esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, vamos lá. O interesse próprio estabeleceu o tabu contra o assassinato. A sociedade santificou-o como um costume tradicional, enquanto a religião consagrou o costume como uma lei moral. E assim, todos os três se uniram para tornar a vida humana mais segura e mais sagrada. A sociedade não teria conseguido manter-se unida durante os tempos primitivos caso os direitos não tivessem tido a aprovação da religião. A superstição tinha a força de policiamento moral e social nas longas idades evolucionárias. Os antigos todos pretendiam que as suas antigas leis e tabus tivessem sido dados aos seus ancestrais pelos deuses. Os 10 mandamentos são um bom exemplo disso, né, para disciplinar o povo. A lei é um registro codificado de uma longa experiência humana. A opinião pública solidificou-a, legalizando-a. Os costumes foram a matéria-prima da experiência acumulada, a partir da qual as mentes governantes posteriores formularam as leis escritas. O juiz antigo não tinha leis. Quando tomava uma decisão, ele simplesmente dizia, é o costume. Nossa, que fácil. A referência aos precedentes nas decisões das cortes, parece o Gilmar Mendes, representa um empenho dos juízes em adaptar as leis escritas às condições mutáveis da sociedade. Isso proporcionou uma adaptação progressiva às condições sociais que se alteram, conjugada à influência moral provinda da continuidade tradicional. As disputas de propriedade foram tratadas de vários modos, tais como: primeiro, pela destruição da propriedade disputada. Olha, essa aí é bem Radical. Queima a casa do indivíduo. Não tem mais o que discutir. Pronto, resolveu. Salomão, né? Corta no meio. Pronto. Segundo, pela força. As partes em litígio decidiam por meio de combate. Terceiro, por arbitragem. Uma terceira parte decidia. Seria um juiz, teoricamente. Quarto, por apelo aos mais velhos. E mais tarde, às cortes. As primeiras cortes eram como confrontos regrados entre pugilistas. Os juízes eram árbitros meramente. Eles cuidavam para que a luta fosse travada de acordo com as regras aprovadas. Numa corte, ao entrar em um combate, cada parte fazia um depósito com o juiz para poder pagar as custas e a multa, depois que um deles tivesse sido derrotado. A força ainda era o direito.
Posteriormente, os argumentos verbais substituíram os golpes físicos. Parece um faroeste, né? Eu comecei a lembrar do faroeste lá, dos filmes de faroeste. Se fosse ainda... mas ainda se houvesse justiça realmente, né? Aí o problema é que às vezes você faz o pagamento, o que acontece hoje em dia, né? A justiça não funciona, né? Você ganha quem tem mais, né? O que tem, melhor mais influência, né? Então é bem diferente disso daí, né? Mas hoje em dia, numa disputa, existe isso de você depositar e... Não tem as custas processuais, né? Mas existem os outros tipos de depósitos, né? Por trás de tudo. Sim, a corrupção, por exemplo. Ok. Então está tudo assim tão desviado que... É verdade. Estranho, né? E se começa a pensar assim, nessa evolução de costumes, qual que é o ideal de uma sociedade, né? Se aquilo que é verdade para um, que é certo, não é certo para outro. Então, é necessário que haja um código, uma lei, um registro, né? Mas o ideal realmente é que as pessoas cheguem num ponto de igualdade, de liberdade, e que não haja isso, né? Não haja esse tipo de disputa. Para todo mundo, o que é justo é justo. Mas o conceito de certo e justo, muitas vezes, não é muito claro na cabeça de todo mundo. A gente tem noções, às vezes, diferentes daquilo que é certo e daquilo que é justo. E a mesma lei que muitas vezes funciona bem numa determinada situação, em outras situações a gente percebe que a lei está agindo contra ou está sendo utilizada para tirar uma outra vantagem que não deveria acontecer. Né? Por exemplo? Existem muitas. Você pega, por exemplo, e tem uma discussão muito grande sobre se você deveria prender o indivíduo quando ele já foi julgado na segunda instância. Não é isso? Que, assim, não, já foi esgotado o recurso de prova do crime, de culpabilidade. Você vai discutir dali para frente outras coisas. Mas, então, aí vem aquele negócio de que na Constituição está escrito que o caso tem que ser transitado e julgado. Só que nesse transitado e julgado, para que aconteça isso, existe uma série infindável de recursos criminais que não estão na Constituição. Eles não fazem parte da Constituição. Mas eles são intermináveis. Né? Não termina nunca aquele negócio. 25, 30 anos, um processo. Então, é assim, aí o sujeito fala assim, não, você não pode condenar a pessoa porque ainda não esgotou todos os recursos daquela pessoa. Não pode aprisionar. Então, isso é inconstitucional. Mas ela já foi condenada. Mas o propósito da Constituição qual que é? O propósito da Constituição é defender a sociedade, defender o povo, estabelecer igualdade de direitos e defender o interesse da sociedade. Então, se é inconstitucional você prender o indivíduo antes que ele tenha esgotado todos os seus recursos, também é inconstitucional violar a proteção ao povo, porque é para isso que a Constituição está feita, não é isso? Então, todos esses recursos infindáveis deveriam deveriam ser eliminados. Mas, entretanto, os juízes alguns juízes, alguns ministros, se valem disso para justificar os seus atos. Aí outra coisa, você tem lá o colegiado do Supremo Tribunal Federal.
Como é que o colegiado decide uma coisa e depois, individualmente, monocraticamente, um juiz pode decidir diferente daquilo que foi decidido pelo colegiado, né? Existe uma omissão legal, porque não está escrito na lei que ele tem que cumprir aquilo que o colegiado... Ele não tem uma lei que diga isso, mas o bom senso diz que deveria ser assim, né? Não tem? Então, a gente vê que tem um monte de injustiças legais por conta justamente da falta ou do excesso de leis. Então, ter lei não quer dizer que você está organizado, porque muitas vezes a lei não consegue prever todas as situações possíveis e imagináveis, né? E, em alguns casos, ela acaba atuando contra o interesse da sociedade. Tem o que fazer. Agora, você pode ter razão, mas uma atuação pequena. O problema maior não é esse, bem da verdade. Porque nos casos que você acabou citando, é claro para a sociedade, para alguém minimamente informado, que existe uma indústria no sentido de proteger os poderosos. Então, parece efetivamente que a lei é feita para dar uma brecha que dê possibilidades, sim. Só quem tem dinheiro para pagar bolsa e advogados conseguem sair. Mas o mérito não está no advogado, porque efetivamente a lei é fácil de ser interpretada. Onde é que esses bons advogados, os advogados caros, estão fazendo fortunas? Nos relacionamentos. Claro. Então, o sujeito se encontra num ambiente como esse que nós estamos agora, diz, olha, aquele caso e tal. Mas então... E tem os meandros da lei. Aquele então, cai que cobra 10 milhões por ação. 10 então, milhões bem da verdade, se você pegar as peças, esses recursos não mais é do que alguém pegar o papel e botar um entendimento daquilo lá. Pega aquelas peças, elas são pobres. Extremamente pobres. Então, esses advogados criminalistas que estão aí fazendo muita fortuna, o que eles têm de verdade Amigos juízes. são relacionamentos. Eles se encontram fora dos tribunais, ou até mesmo nas salas, para... O Henrique colocou bem. Não, a moda agora é fazer festas em Portugal. Isso, na verdade, em Portugal. Lá fora fica até melhor. O Gilmar Mendes está direto lá. Não tinha é verdade? Tá em todas as revistas que quiser ler. Gilmar Mendes, esse Caicai, e tem mais um outro que eu esqueci o nome. O Barroso, esse Cacau, ele é de Brasília, ele conhece bem a fama do tipo. O que eu ia perder a linha de raciocínio? Você me distraiu, Maria. Você estava falando que as relações são feitas em locais como esse, por exemplo. Ou até em salas de... Não tem as salas de... Perfeito. Então, você colocou um ponto muito legal. Ora, se existe um entendimento majoritário numa direção, é claro, sobre qualquer aspecto, que não pode ter um entendimento monocrático, ao contrário àquele entendimento. Sim, mas não tem uma lei escrita sobre isso. E aí eles O que eles chamam de lei não escrita é jurisprudência. Na medida que você cria uma jurisprudência, você cria uma linha de entendimento. Sim. Então, a rigor, passa a ter uma lei escrita. Então, a partir das decisões que se tomam. A partir das decisões que se tomam, você tem um entendimento. Mas... não sei nem porque nós chegamos nesse assunto. Nós chegamos nesse assunto porque a gente estava falando justamente... Da evolução da justiça. Nós falamos da evolução da justiça, né? A evolução da justiça. Então, assim, o fato de você ter uma lei não quer dizer que automaticamente a sociedade está disciplinada por aquela lei. Em muitos momentos, a própria lei atua contra a sociedade. É o caso do uso abusivo dessa questão da extinção dos recursos para considerar o indivíduo... a extinção dos recursos para julgar o caso, para dizer que o caso está julgado. O transitado e julgado. Então, assim, não precisa, na verdade, a discussão de provas é primeira e segunda instância. Depois você vai discutir se a lei foi exagerada, se não foi, se cabia aquela lei, se não cabia, mas não tem mais discussão de culpa. Já acabou a discussão de culpa. O Barroso, numa das sessões plenárias do colegiado, ele apresentou para conhecimento de todos estatísticas. Sim, eu vi isso. É 0,25%. Ou seja, toda essa historinha
tem um único propósito, não é nem reformar a decisão. Quem tem. É protelar a Quem decisão. tem. Então, uma pessoa na faixa de idade já acima dos 60, se joga esse assunto 20 anos, Acabou. Então, acabou. Ou chega uma situação do maluco que ele está tão debilitado Que fisicamente não nem pode que a fazer sociedade isso. fica olhando para ele e diz assim, que dó. Ó, ninguém lembra do que Não, ele é fez que lá em São quando Paulo. ele vai né? na cadeia, ele tá assim, ó. A dívida. Não, mas o cara fez verdade. Daí quando ele sai da Em São cadeia... Paulo, Faz de novo, deixa eu ver. Esse é um nível único. então, mas a verdade é isso. A gente fica fazendo... Pode ver, às vezes acontece um fato novo na sociedade, né? No dia seguinte, os deputados se reúnem para fazer uma lei para... Quantas vezes nós vimos acontecer isso, né? E é ridículo, porque é uma situação esdrúxula. O negócio não leva para lugar nenhum. Sim, mas aí o que acontece? Vamos para a causa. Você tem leis por quê? Na verdade, a lei, você chama de lei, mas é um código de postura, é um código de conduta. Se você entender que um código de postura como um código de conduta, é indispensável. Num dos artigos aqui, eu estava distraído, mas estava dizendo. Hoje, os códigos de conduta são no sentido de proibir. Você fez uma dissertação ótima sobre isso. Vai acabar esse negócio de proibir. parece só sua barriga. Não quero que apareça. Mas o que acontece? Você diz, bom, hoje o código de conduta, que você pode chamar de lei, código de postura, tem que existir, está formalizado, não pode ficar, ainda mais com a quantidade brutal de pessoas que vivem em sociedade. De repente, uma tribo de uma quantidade menor, a coisa podia funcionar. Mas num grupo tão grande de pessoas, 7 bilhões quase, ou mais, tem que ter um código. Já? Então, tá mais proibido. Temos que ter um código de postura, um código de conduta. Ainda que não seja proibitivo, vamos dizer que chegamos aí numa evolução que não precisa, não pode isso, não pode aquilo, enfim, não, acabou com os não. Mas vai ter uma orientação. Claro, lógico. Vamos escrever qual é a direção em relação a determinados temas. As pessoas precisam saber. Por quê? Porque vai ter situações que ela vai ficar em dúvida se vai seguir para cá ou para lá, ainda que haja muita boa vontade. Vamos assumir que haja muita boa vontade? Com certeza. Bom, Ok, vamos lá. prosseguindo aqui no nosso estudo aqui. É outro, né? Sim. Quem quer ler? A grande luta na evolução do governo tem sido contra a concentração do poder. Os administradores do universo têm aprendido da experiência que os povos evolucionários nos mundos habitados são mais bem regulamentados pelo tipo representativo de governo civil, quando é mantido, então, por meio de uma coordenação eficaz e um equilíbrio adequado de poder entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Olha que interessante, em todos os mundos existe essa tríade de poder, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Não é interessante pensar nisso? Mas por quê? Por quê? Porque o sistema celestial, o sistema de Deus está organizado Dessa assim. forma. Você tem o executivo, no nosso caso aqui é o Gabriel, ele é o comandante executivo, o administrador, seria o presidente de Nébano, né? Você tem o legislativo, não é verdade? Que está feito em todas as constelações, tem as cortes legislativas, e tem o judiciário, que é quem julga todos os, né? Começa mais embaixo e vai, a decisão final é dos anciões dos dias. Mas o anciões dos dias é o STF, né? Então, assim, o sistema de evolução da humanidade, o plano de Deus também está estruturado dessa forma, de executivo, legislativo e judiciário. E é natural que isso daí aconteça nos mundos em evolução também. Embaixo como é em cima. Embaixo como é em cima. Vamos lá. Mas essa parte do legislativo lá em cima eu passei batido. Como é o legislativo lá em cima? Existem eleições? Como é que funciona? Não tem. Nenhum deles tem eleições. No nosso código, o legislativo faz a lei, o executivo faz cumprir,
e o judiciário executa, digamos, Sim, você tem a interpretação e as penalizações. as leis de Deus que são imutáveis. Elas valem Deus é para... executivo ou é legislativo? Não, Deus, não, Deus Deus é é Deus. o criador de tudo. Só. Perfeito. Não. Eu Então. também estabeleci um paralelo. Então, a lei de Deus é simples. Sede perfeito como eu sou perfeito. Né? Esse é o caminho. Agora, à medida o processo evolutivo do ser mortal, ele segue determinados padrões daquilo que é considerado aceitável em cada nível e estágio de desenvolvimento. Essas leis, elas são, no nosso caso aqui, elas são votadas nas constelações. Existem assembleias para determinar as leis, os procedimentos, que não são necessariamente iguais em todas as constelações. Então, essas assembleias acontecem Sim, acontecem. E elas servem de diretriz para orientar não tanto o que os mortais devem fazer, o que é aceitável ou não, mas, sobretudo, de que maneira os seres descendentes devem se comportar em relação aos mentais e de que maneira que eles podem interferir na nossa vida e fazer uma série de outras coisas. Mas, claro, também existem regulamentações sobre o que é aceitável em determinados padrões mortais ou não. Né? A própria revelação, né? A própria revelação. Teve normas, teve orientações. O grupo dos 20 mais 4, inclusive eles tem uns que ficam mudando de épocas em épocas. É um grupo legislativo também, né? Não. Ele é mais ou menos, é uma confusão os 24, porque, na verdade, eles não são um governo executivo de verdade, mas eles têm autoridade para tomar determinados tipos de decisão, não todos. Eles podem estabelecer algumas regras de conduta, algumas coisas que devem ser observadas, então também são um legislativo, mas, na verdade, no governo dos mundos revelados, é um conjunto de seres que acabam administrando tudo. Além dos 24, tem mais gente. Tem mais aqui também. Tem aquela palestra que eu fiz sobre o governo planetário que explica bem isso daí. Nós vamos chegar no documento... Está perto. Está perto, não está muito longe. Nós vamos chegar logo nele. Ok. Se bem que a autoridade primitiva haja sido baseada na força, no poder físico, o governo ideal é o sistema representativo em que a liderança é baseada na capacidade. Mas, naqueles dias de barbarismo, havia guerras demais para permitir que o governo representativo funcionasse efetivamente. Na longa luta entre a divisão da autoridade e a unidade de comando, ganhava o ditador. Os poderes primitivos e difusos dos primeiros conselhos dos mais velhos eram gradualmente concentrados na pessoa do monarca absoluto. Depois, com o advento dos reis de fato, os grupos dos mais velhos persistiram como corpos de assessoria quase legislativos judiciários. Mais tarde, vieram as legislaturas com status de coordenação e, finalmente, as cortes supremas de julgamento foram estabelecidas, separadamente das legislaturas. Hoje esse sistema é o que funciona na maior parte das democracias e até algumas monarquias. Né? O rei era o executor dos costumes, da lei original ou da lei não escrita. Mais tarde, ele impôs os atos legislativos, levando à cristalização da opinião pública. Uma assembleia popular como expressão da opinião pública. Se bem que haja demorado a aparecer, marcou um grande avanço social. Os reis primitivos eram bastante limitados pelos costumes, pela tradição ou pela opinião pública. Nos tempos recentes, algumas nações de Urântia codificaram esses costumes em uma base documentada para governar. Constituição. Os mortais de Urântia têm direito à liberdade. Eles deveriam criar os seus sistemas de governo. Deveriam adotar as suas constituições ou outras cartas de autoridade civil e de procedimento administrativo. E, havendo feito isso, eles deveriam selecionar os seus companheiros,
os mais competentes e dignos como chefes executivos. Para representantes no poder legislativo, deveriam eleger apenas aqueles que intelectual e moralmente fossem qualificados para arcar com essas responsabilidades sagradas. Como juízes dos seus tribunais mais altos e supremos, deveriam ser escolhidos apenas aqueles que fossem dotados de capacidade natural e que se tornaram sábios por meio de ampla experiência. Se os homens quiserem manter a sua liberdade, depois de haver escolhido a sua carta de direitos, eles devem providenciar a sua interpretação sábia, inteligente e destemida, com o fito de que impedidos sejam... Então, antes de continuar aqui, é interessante, né? A maior parte dos governos, infelizmente, não chega nesse estágio de seleção dos governantes, mas porque o povo não está preparado, essa é que é a verdade, né? Aquele ditado que cada povo tem o governo que merece. Essa deve ser a seleção natural, né? Então, assim, quando a gente não... Quando a gente não tem um preparo, uma base, a gente não sabe escolher os governantes, né? Então, assim, sem nenhum demérito para o Tiririca, né? Que foi o deputado mais votado em São Paulo num determinado momento, né? Ou, sei lá, um outro, o Romário, por exemplo. Né? Então, assim, nós tivemos várias figuras que foram eleitas por uma simpatia da população, às vezes até como uma forma de protesto, mas que é uma coisa inconsequente, né? A gente não assume a responsabilidade, não leva a sério aquele ato da votação, né? E interessante eles usarem a palavra sagrada, né? É sagrado isso daí. Mas eles dão muito valor para essa questão do trabalho com o povo, de representatividade e mesmo do funcionalismo público. Mas porque é o coletivo, né? Exatamente. Não está agindo individualmente. Bom, então vamos ver aqui então agora com... Impedidos sejam. A usurpação injustificada do poder da parte do ramo executivo e do legislativo, as maquinações de agitadores ignorantes e supersticiosos, o retardamento do progresso científico, o impasse gerado pelo predomínio da mediocridade, o predomínio de minorias viciosas e o controle por pretensos ditadores ambiciosos e espertos. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Isso foi em 1950. Mas continua lá, ó. As desagregações desastrosas do pânico, a exploração feita pelos inescrupulosos, a escravização do cidadão ao governo por meio de impostos, as falhas da justiça social e econômica, a união da Igreja e do Estado e a perda da liberdade pessoal. Então, é interessante que todas essas desgraças enumeradas aqui, né, estão presentes no nosso sistema, né? Todas elas, não escapou nenhuma. Isso em 1934. E a perda da liberdade pessoal é a última que a pessoa lá na Venezuela, né? O pessoal está... Mas assim, muitas vezes você perde a liberdade pessoal de outras formas, porque você fica uma pessoa que não tem trabalho, não consegue se manter com dignidade, perdeu a liberdade pessoal. Não está presa, não está num regime fechado. Ainda tem liberdade de expressão, talvez, mas não tem liberdade de viver dignamente. Você acredita que lá na escola o pessoal perdeu a liberdade? Quem não acredita em PT perdeu a liberdade de expressão. Estão com medo? Tem medo de falar. E ser escrachado pelos outros. Eu digo, gente, mas nós temos liberdade, calma. Mas é difícil. Tem muita gente lá defendendo o Lula? Tem. Essa do progresso... Tem liberdade de defender, né? Mas eu acho todo mundo tem liberdade de querer votar em quem quer, né? Mas não de ser escrachado e execrado e... Essa do progresso científico, tem o item ali, a gente vive exatamente isso na nossa realidade, nessa questão de
cortes de orçamentos para ciência e tecnologia. Nós temos todas essas situações aí. E é impressionante, porque esse é um dos... Assim, o incentivo ao progresso científico é uma das coisas que alavanca uma sociedade. Né? Sim. Traz a questão da intelectualidade, crescimento em diversas áreas, A e a gente educação, está sendo limitado nesse sentido. Nem educação nós não temos, né? As nossas escolas são uma vergonha. Eu já comentei isso aqui antes. Outro dia eu vi, né, a nova lei de escola, como é que é, de educação no Brasil, é que o aluno tem que saber ler e escrever até o 3º ano de idade de escola, até o 3º grau. Eu que aprendi na pré-escola, quando eu vi esse negócio, falei, como assim, né? É o 3º ano. 3º ano primário. Primário, não. 3º ano primário. Fundamental. Do ensino fundamental. Então, todos os alunos seja, têm que 9 anos. obrigatoriamente saber ler e escrever quando completam o 3º nível primário, né? A minha neta Eu me surpreendi quando eu vi isso. Aí eu falei assim, mas como assim? Aí as pessoas falaram, não, é que hoje até o 4º é aceitável. Vai ser um desafio para a gente chegar no 3º. Meu Deus do céu, né? Onde nós estamos? É um absurdo um negócio desse, né? As pessoas não são reprovadas na escola mais, não é verdade? Eu, quando não tinha nota, tomava posse, não tinha jeito, repetia de ano. Agora existe um limite, é 20%, no máximo, que você pode reprovar. De alunos? De alunos? Aí você escolhe. Você Como vai, assim? você não vai, você vai, você não vai. É 20%. Se você, assim, é uma coisa velada, sabe? Não é assim. É uma lei, como é que a gente estava falando? É uma lei não não escrita. Isso, é uma lei não escrita, porque nós já fizemos a experiência de reprovar realmente quem tinha que reprovar. E a Secretaria de Educação, assim, pulou em cima de nós, tonque, entendeu? Mas Nossa. quando eles pulam, o que eles fazem? Eles fazem umas retaliações, sabe? E começam a pressionar, Em vez de primar pelo melhor, para não fazer mais isso, vai entendeu? mais baixo. Então, o que acontece? A direção, ela aprendeu que ela não pode fazer isso. Então, se vê que os alunos estão indo mal, vai fazer quantas recuperações? Você tem que fazer quantas recuperações forem necessárias para que esse aluno passe. Mas ele não tem condições, ele já veio com atraso. Aí ele chega na faculdade lendo sem saber o que ele está lendo. Daí vai passando, entendeu? Daí ele vai. Não, esse não pode. Não, vamos ver se no ano que vem, quem sabe, ele vai dar. E assim vai. Gente, é horroroso isso. Não, é horrível. É horrível. Bom, nós estamos nessa última página. São esses os propósitos e metas dos tribunais constitucionais, atuando como governadores sobre as máquinas do governo representativo em um mundo evolucionário. A luta da humanidade para aperfeiçoar o governo em Urântia tem a ver com o perfeccionamento dos canais da administração, com a adaptação que se faz deles às sempre mutáveis necessidades do momento, com o aperfeiçoamento da distribuição do poder do governo e então com a seleção de líderes administrativos realmente sábios. Conquanto existe uma forma de governo divina e ideal, ela não pode vir por meio da revelação. Deve ser, portanto, lenta e laboriosamente descoberta pelos homens e mulheres de cada planeta, em todos os universos do tempo e do espaço. Eu acho que tinha que vir, a gente tem que rezar para vir um esquadrão de Melquisedeques para cá para dar um jeito, porque não vai ser possível. Olha, fica difícil. Gente, não vai ser possível. Mas é que é lenta, né? É lento isso, é um aprendizado lento. E alguns países, algumas civilizações, É mais aprendem lento, mais. Aqui no Brasil, Aqui no Brasil, sabe? É mais No lento nosso ainda. país é bem lento, inclusive ontem. É que Quando você viu um vídeo assim, bem o Brasil desanimador. estava tão bem, né? De repente. Eu acho que a gente deu um passinho para trás em algumas questões, lógico, teve, mas agora a gente está dando uns passos bem para trás, assim, que tá horroroso. Sim. vamos ver agora nessa nova eleição se o pessoal acorda, né? Com qual liderança? Com quem? Com quem? Porque Nós assim, vamos ter que o escolher o presidente melhor. também é importante. Sabe o que é importante? É todo o Senado e todo o Congresso é importante. Mas quem Então, sabe as votar pessoas- certo em deputado, votar certo em senador. Porque esse presidente vai ser uma marionete de qualquer jeito. Então,
E se continuarem os senadores que estão lá e os Mas deputados tem, que mas estão mesmo lá, assim, gente, tem que botar um acabou. Sim, agora. Tem que botar em pontos Porque teve alguns melhores. que já se envolveram com corrupção e que não dá, né? Não. Tem alguns que já se envolveram com corrupção, Veio da ficha já limpa. legislaram e já não deu certo lá. Partido Novo, gente. O que aconteceu aqui? Olha que diferença. Que situação difícil. Difícil tem que ser. Agora a Então, gente não sabe também melhor porque que a Venezuela, o que a gente vai estamos. escolher Mas é o que vai estar na urna. Se a gente continuar do jeito que a gente tá, a gente vai chegar na Venezuela e vai ser rápido. Que a gente vai. E vai ser rápido. Gente, eu não acredito. A gente não acredita, né? Mas pode ser. Reserva um dinheiro para pegar um avião. Não, e o pior é assim, ó. Tem uma ilha para morar. Tem um pessoal. Cuba. Eu tenho umas amigas que conhecem o pessoal da Venezuela. Então tem uma família, eles estavam contando como é que tá. Eles estão no Rio de Janeiro agora. Como é que foi? Eles tinham fazendas lá, tinham um monte de coisa. Perderam tudo. Eles tiveram que sair com a roupa do corpo e com documentos, porque se alguém vê que o outro está saindo do país, denuncia e ele vai preso. Então você tem que sair escondido. Então eles saíram com a roupa do corpo, com o dinheiro da passagem, né? E com os documentos e vieram para o Brasil, foram para o Rio de Janeiro. Aí o pai dessa família, que já é um senhor de uns 80 anos por aí, disse que está em depressão profunda, porque ele falou assim, eu tinha tudo na Venezuela, e agora eu vivo de caridade das pessoas aqui no Rio de Janeiro, porque eu não tenho mais nada. Nossa, meu Deus, que situação. Gente, é horroroso isso. Que horrível isso. Bom, vamos começar aqui, Tomara então, que- o Gente, Vamos novo, rezar. o novo documento, né, que nós terminamos, então, aquele lá. E agora a gente vai falar desse documento 71 aqui, que é o desenvolvimento do Estado. Quem quer começar a ler? Quer? Quer sentar aqui? Não. O Estado é uma evolução útil da civilização. Ele representa o ganho líquido que a sociedade retira das devastações e dos sofrimentos da guerra. Até mesmo a arte política do estadista é meramente uma técnica acumulada para ajustar a disputa competitiva de forças entre as tribos e as nações em luta. O Estado moderno é a instituição que sobreviveu na longa luta pelo poder grupal. O poder maior finalmente prevaleceu e gerou uma criação de fato, o Estado, e junto o mito moral da obrigação absoluta de o cidadão viver e morrer pelo Estado. Mas o Estado não tem uma gênese divina, nem mesmo é um produto da ação humana volitiva intencional. É uma instituição puramente evolucionária e a sua origem foi totalmente automática. Então é engraçado, né? Porque assim, as guerras e a disputa de poder continua, né? Pode não ter uma guerra bélica, né? Mas nós estamos vendo aí a guerra de tarifas com os Estados Unidos, com a China, agora com a Turquia, toda essa disputa de poder, né? Irã, Coreia do Norte, todo esse negócio aí. Então, continua, né? É sempre é interessante esse negócio aqui, porque a gente acaba realmente tendendo para essa luta de defesa da pátria, de defesa da soberania, de defesa de, né? Tribal, né? É uma coisa bem retrógrada essa, na verdade, né? Porque, na verdade, então, nós estamos aqui nesse planeta, esse planeta é nosso. Não importa as fronteiras e todo esse negócio. É lógico que, nesse momento aqui, elas ainda são necessárias no estágio de evolução em que a gente se encontra. Mas é engraçado a gente ver todas essas disputas, né? Por que
uma criança não pode entrar nos Estados Unidos, ou uma família, porque tem a defesa do emprego do cidadão americano, todo aquele negócio, né? Então, tem todas essas coisas, todas essas O guerras. próprio Brasil, durante uns dias, ficou fechada a fronteira com a Venezuela. Agora eles abriram de novo. Sim, Mas mas... eu acho que eles pensam assim, ó, a gente não consegue nem cuidar do próprio povo. Ou como você falou, não tem emprego para todo mundo aqui. Exatamente. Né? Então, não é que a gente não queira te acolher, mas você vai ficar meio ali... Mas essa situação existe no mundo todo. No mundo Né? todo. Eu só pensar no pessoal que está fugindo da Síria, do Oriente Médio. Mas lá é guerra, mas se nós tivéssemos... Em função da desigualdade exatamente. Assim como num país, teoricamente, o governo deveria administrar os recursos daquele país para não só incentivar a riqueza do país, mas também para proteger, não é bem a palavra, mas para fomentar o desenvolvimento nas zonas mais atrasadas, menos desenvolvidas, esse negócio todo. Não existe interesse do país em que as regiões mais pobres possam ser, de alguma forma, desenvolvidas e melhoradas. Então, essa preocupação a gente devia ter no mundo. Né? Deveria. Acabou de anunciar hoje que lançaram aquela sonda que vai se aproximar do céu, gastaram 1 bilhão e não sei quantos milhões de dólares para fazer aquela... Então, eu acho que esse é um negócio legal, tudo bem, beleza, mas o mundo tem tantas necessidades, né, que a gente não tem resolvidas. Né? Não estou dizendo que a gente tem que defender o atraso, não é isso. Mas o mundo gasta muito dinheiro com coisa que não precisa gastar, né? Essa que é a verdade. Né? Mas, enfim, a gente não vai conseguir mudar essas coisas. Faz parte do nosso processo. O estado embrionário. Eu já li isso? Não. O Estado é uma organização social territorial reguladora. O Estado mais forte, o mais eficiente e duradouro é composto de uma nação única, cujo povo tem uma língua, costumes e instituições em comum. Os primeiros estados eram pequenos, resultantes todos de conquistas. Eles não se originavam de associações voluntárias. Muitos foram fundados por nômades conquistadores, que se arremetiam sobre grupos de pastores pacíficos ou colônias de agricultores para subjugá-los e escravizá-los. Tais estados, resultantes de conquistas, ficaram forçosamente estratificados. As classes tornaram-se inevitáveis e as lutas de classes sempre foram seletivas. A gente vê isso até hoje. As tribos de homens vermelhos ao norte da América nunca chegaram a se organizar de fato em um estado. Nunca progrediram mais adiante do que até uma confederação afrouxada de tribos, uma forma muito primitiva de estado. A que mais se aproximou de um estado foi a Federação Iroquesa, mas esse grupo de 6 nações nunca funcionou de fato como um estado e não conseguiu sobreviver por causa da falta de alguns elementos essenciais à vida moderna nacional, tais como 1. A aquisição e a herança da propriedade privada. 2. Cidades providas de agricultura e de indústrias. 3. Animais domésticos úteis. Sim, curioso, né, que não se desenvolveram porque não tinha a questão, por exemplo, da propriedade privada, né? Que curioso mesmo. Aqui a terra era de todos. É isso que eu estava pensando. Era uma igualdade, né? Porque isso deve ser de tribos mesmo, né? Mas é engraçado, porque na sociedade, tudo que a gente tem que não tem um dono,
que é de todo mundo, não é de ninguém. E não vai para frente. Não adianta. É só ver o Você serviço pode público. fazer o que quiser, não vai para frente. Tem que ter um dono, senão não vai. Como animais domésticos. Se um animal não tem um dono, Não vai. ele passa fome. Tem que ter um dono. Mesmo dentro de casa. Engraçado, né? Olha, continua. É. Em casa tem um gato que estava passando dificuldade. Continua. Tivemos que achar um dono para o gato. Para cuidar dele. Para cuidar dele. Todo mundo gosta de tirar foto, o gato, tudo bonito. É na hora de comer, tratar, não sei o que. Tá? De fazer a limpeza, a caixinha dele. Aí não acha ninguém. Mas continua ali a lista de No plano necessidades. individual, imagina no plano coletivo. É. É só exponencia tudo isso. Pois é. 4. Uma organização prática da família. Esses homens vermelhos ativeram-se a família materna e a herança de tio para sobrinho. Por quê? Então, será que a sociedade matriarcal não é efetiva para... Não, esse aí está falando dos índios ainda. Sim, mas ele está dizendo aqui que os índios não deram certo, né? Tá certo. Porque faltou. Faltaram alguns itens. Esses homens vermelhos tiveram-se a família materna. E aí é os vermelhos que estão falando, né? Então, Sim. mas família materna é a matriarca, que é a líder. Então, Mas foi isso aí, que não assim, deu acho que certo. ela se acasalava com vários membros da tribo, né? Então, os filhos dela eram a família dela, mas eu não sei, não tinha. Não, Talvez acho que não. é isso. O que era, então? Eu não sei, mas não é isso não. E hoje a herança não vem de tio para sobrinho, vem de pai Pai para para filho. filho, então. A coisa pega aí. Então, deveria ser, por No exemplo, de modelo mãe para patriarcal é de filho. pai para filho. E na Não de tio matriarcal. para para sobrinho. Interessante. Como regra, né? Porque ali, ó, tiveram só a família materna e herança de tio para Herança do sobrinho. quê? Mas está tudo torto, né? Não consigo Não, herança entender. total. Mas eu não consigo entender essa lógica aí da família Eu também não materna e entendi. herança de tio para sobrinho. O que quer dizer isso aí? Pensando no mesmo tópico. Será que conseguiram Muito o confuso. que só da parte da mãe e do pai? Tiveram-se a família materna. Então, mas eles não tinham propriedades, né? Privada. Então não tinha herança mesmo, nada. E a herança que eles estão falando aqui de tio para sobrinho, eu não sei o que quer dizer, porque aqui atrás. De poder, pode ser, né? Hã? Sei lá, pode ser aqueles costumes, os caciques, não são caciques, os curandeiros, né? Que vão passando os ensinamentos. Então, eu estou chutando, né? Não sei se. Mas está confuso, né? Também. Eu também não entendi isso aqui, não. Depois Porque, em inglês. Vou ver depois. Parece em inglês. contraditório até colocar a família materna, né? Que dá a impressão que era a mãe. Que está errado, né? Que está errado ser o matriarcado. Não tinha um território definido. Um território definido, então não tinham. Como que chama? Aqui, ó. Uma fronteira. Não tinham fronteiras. Um chefe executivo forte. O 7, a escravização dos prisioneiros, ou eles os adotavam, ou os massacravam. Aí dá para entender, né? E 8, conquistas. Não tinham conquistas Não tinham decisivas. conquistas decisivas. Eles eram os fracotes. Tanto que Não, eles eram democráticos demais. Olha lá, e os Estados Unidos, meu berço da E por democracia. que eles Não, começam falando desses homens, dessas Eles estão dando um exemplo. tribos? Quer ver? Volta pra lá. Ele começou As falando tribos, dos homens vermelhos. Né? Aí fala do estado embrionário, né? Aí, que muitos eram pequenos, né? então eles começaram a dar um exemplo. As tribos dos Que não homens deu vermelhos ao norte certo, não né? deu certo. Por quê? Por isso. Mas é que é tão... Esse Eles podiam exemplo, dar os azuis, ou os verdes, ou... é que é um exemplo tão... Eu acho que é um fora exemplo do que não deu padrão. certo mesmo. Mas não
Não é um Porque não deu exemplo certo. fora de padrão? Mas é porque, Como assim, fora de porque não padrão? deu certo. Ah, porque O é padrão- índio. Sim, meu amor, mas Mas eles os eram amarelos